Você sabia que os ruivos enfrentavam superstições vampíricas na Grécia Antiga? Na fascinante cultura grega, ter cabelo ruivo não era apenas uma característica incomum, gerava uma mistura de admiração e medo. Os antigos gregos acreditavam que cabelos ruivos eram tão raros e peculiares que possuíam qualidades místicas. Alguns até pensavam que, após a morte, os ruivos poderiam se transformar em vampiros. Essa crença refletia uma visão mais ampla sobre a cor do cabelo e as características físicas na sociedade. O vermelho muitas vezes era associado ao divino ou a forças poderosas, mas também gerava preocupações sobre o mal e o perigo. As superstições em torno dos ruivos destacam como diferentes sociedades interpretam características únicas. Pense nisso. Hoje vemos os ruivos como parte de um belo espectro de cores de cabelo, mas na antiguidade sua raridade gerava crenças estranhas e fantásticas. É interessante como essas narrativas culturais moldam a percepção da individualidade e das diferenças ao longo da história. Quais outras crenças estranhas as culturas passadas poderiam ter sobre a cor do cabelo? É verdade que os dinossauros foram descobertos em 1824? Esse marco incrível aconteceu quando o geólogo britânico William Buckland desenterrou o fóssil de uma criatura que ele chamou de Megalosaurus. Essa descoberta não foi apenas uma curiosidade científica, ela marcou o início da paleontologia, o estudo da vida antiga através da análise de fósseis. O Megalosaurus, um grande dinossauro carnívoro, viveu na Terra há aproximadamente 166 milhões de anos durante o período Jurássico. A apresentação de Buckland à Sociedade Geológica de Londres despertou um grande interesse sobre como era a vida milhões de anos atrás. De repente, a ideia de criaturas gigantes, que antes eram vistas como folclore, se transformou em uma nova realidade científica. O trabalho pioneiro de Buckland lançou as bases para futuras gerações de paleontólogos, que se aprofundariam na vida dos dinossauros e outros organismos pré-históricos. Essa descoberta não apenas ampliou nossa compreensão da evolução dos dinossauros, mas também pintou um quadro vibrante de um ecossistema inteiro que existiu muito antes dos humanos. Hoje, continuamos a explorar essa rica história, em parte graças à descoberta inovadora de Buckland. Você consegue adivinhar o que realmente justifica o preço dos jeans Gucci? A Gucci quebrou o recorde mundial de vendas com os jeans mais caros, custando impressionantes $3.314. Essa peça icônica não é apenas um item de moda, é uma declaração ousada de estilo e luxo. Feitos com materiais de alta qualidade e detalhes cuidadosamente elaborados, esses jeans refletem o compromisso da marca com a excelência e exclusividade. O preço elevado gera debate sobre o que torna esses produtos dignos de seu valor. Alguns afirmam que é a reputação e o legado do designer, enquanto outros destacam a habilidade necessária para criar tais peças luxuosas. Curiosamente, esses jeans se tornaram uma referência de tendências no mundo da moda, tornando itens caros ainda mais desejáveis para fashionistas e colecionadores. Isso pode indicar uma mudança na percepção de valor na moda. Com o aumento de marcas entrando no mercado de luxo, nos resta refletir. Quanto estamos dispostos a pagar por estilo e status? A moda muitas vezes apaga as fronteiras entre arte e comércio, e os jeans recordistas da Gucci são um exemplo marcante dessa fascinante combinação. Você não vai acreditar no que está ligado ao CD da AOL. No final dos anos 1990, a América Online, ou AOL, lançou uma grande campanha publicitária com uma reviravolta inesperada. 1,50% de todos os CDs produzidos no mundo tinham o logotipo da AOL. Essa estratégia fazia parte do ousado esforço da empresa para atrair novos assinantes para seu serviço online durante a explosão da internet. Investindo bilhões de dólares, eles distribuíram milhões de CDs de teste gratuitos através de lojas, revistas e até mesmo diretamente nas casas das pessoas. A ideia era genial. Ao entregar esses CDs para potenciais usuários, a AOL facilitou a entrada das pessoas no mundo online. Muitos consumidores não resistiram à oferta de acesso gratuito à internet, tornando essa ação uma das mais eficazes na história do marketing tecnológico. Essa campanha não só aumentou significativamente a base de clientes da AOL, mas também mudou para sempre a abordagem das empresas em relação ao marketing digital. Você consegue imaginar um nível de influência assim hoje em dia? Acredite ou não, mas em Veneza havia sapatos estilosos com plataforma. No século XVI, mulheres da aristocracia começaram a usar sapatos com plataforma, que às vezes chegavam a 50 centímetros de altura.
Esses sapatos eram não apenas fashion, mas também práticos. As ruas estreitas e sinuosas de Veneza frequentemente alagavam ou ficavam sujas, especialmente após a chuva. Usando sapatos com plataforma, as mulheres conseguiam manter suas roupas luxuosas, limpas e secas, enquanto se mantinham elegantes. Imagine como era difícil equilibrar-se nessas plataformas altas, atravessando os movimentados canais e encantadoras ruelas de Veneza. Era um verdadeiro teste de graça e elegância. Embora a moda moderna tenha mudado, a criatividade dos sapatos com plataforma mostra como estilo e praticidade podem andar juntos, especialmente em uma cidade tão única como Veneza. Quem diria que sapatos poderiam ser tão fascinantes? Você sabia que Putin é faixa preta em judô? Isso pode surpreender, mas Vladimir Putin, que é presidente da Rússia desde 2000, com um breve período como primeiro-ministro, é um verdadeiro artista marcial. Ele começou a praticar judô na adolescência e dedicou muito tempo ao esporte. Na verdade, seu compromisso lhe rendeu uma faixa preta, que representa um nível significativo de habilidade e conhecimento. Putin não apenas treinou duro, mas também mostrou sua paixão pelo judô, participando de vários eventos e até demonstrando seus movimentos diante das câmeras. Sua ligação com o judô não é apenas um hobby. Reflete sua crença nos valores de disciplina e resiliência, que ele frequentemente enfatiza em seu estilo de liderança. Curiosamente, o judô também influencia como ele apresenta sua imagem ao público, forte, determinado e capaz. Essa arte marcial se tornou parte de sua persona, simbolizando poder e controle, adequado para um líder que está frequentemente em destaque global. Então, da próxima vez que você pensar em Putin, lembre-se de que ele é mais do que uma figura política. Ele é um artista marcial, no fundo. Isso pode te surpreender. Os serviços públicos são baratos na Rússia. Em um país conhecido por sua geografia deslumbrante e cultura vibrante, muitos recém-chegados descobrem que o custo de vida pode ser surpreendentemente baixo. Por exemplo, o gasto médio mensal com serviços essenciais como eletricidade, água e aquecimento é de cerca de 52 hektares. Esse valor é notavelmente baixo em comparação com os custos de muitos outros países. Além dos serviços públicos, o transporte público nas áreas urbanas é eficiente e econômico. Um passe de metrô para estudantes pode custar apenas 6 hektares por mês, facilitando a vida dos alunos na cidade sem gastar muito. Mesmo os passageiros regulares se beneficiam, já que um bilhete mensal de metrô custa em média 30 reais, uma opção econômica para quem usa o transporte público diariamente. Essas tarifas acessíveis não apenas melhoram a vida cotidiana dos residentes, mas também liberam seus orçamentos para atividades de lazer e delícias gastronômicas. Para quem está pensando em viver na Rússia, sejam estudantes, profissionais ou viajantes curiosos, esses preços destacam a notável acessibilidade da vida diária neste país cativante. Adivinhe o que realmente afeta a temperatura em HD T89733b? Este exoplaneta é um verdadeiro mistério quente, com temperaturas que ultrapassam 1.700 graus Fahrenheit, 930 graus Celsius. Imagine um lugar onde até os metais evaporam. A distância HD Stones 9733b brilha com um impressionante tom azul safira, sugerindo uma beleza que oculta sua verdadeira natureza. No entanto, o encanto deste planeta desaparece rapidamente à medida que aprendemos mais sobre ele. Os ventos atingem velocidades de até 5.400 milhas por hora, mais de 7 vezes a velocidade do som. E a atmosfera é uma tempestade caótica de gás, aquecido e vidro, se espalhando como estilhaços em suas rajadas furiosas. Esse ambiente extremo cria condições completamente hostis à vida como a conhecemos. Embora os cientistas estudem esses mundos para entender a formação e evolução dos planetas, HD 9733b nos lembra da incrível diversidade do nosso universo. Alguns lugares são surpreendentemente belos, mas absolutamente inabitáveis. Vamos revelar a verdade sobre a história da Albânia. Em 1939, a Albânia se tornou oficialmente um país, mas seu caminho não foi fácil. Apenas alguns meses após o reconhecimento, o Império de Mussolini tomou o controle, mergulhando a Albânia no caos da Segunda Guerra Mundial. Esse período foi um marco importante para o país, pois ficou sob domínio italiano, afetando tudo, da administração à vida cotidiana. Mussolini queria expandir sua influência nos Balcãs, onde a Albânia era um ponto estratégico. Esse controle trouxe mudanças na política e na sociedade albanesa, gerando tensões entre a população.
À medida que a guerra avançava, a resistência na Albânia se tornava mais forte, levando à luta contra as forças italianas e alemãs. A história da Albânia nesse período reflete problemas mais amplos da região, que enfrentava invasões, alianças e a busca por independência. Como esses eventos moldaram a Albânia moderna? Acredite ou não, os carcajus são sobreviventes ferozes. Essa criatura incrível, pesando entre 10 e 25 quilos, é poderosa, mostrando qualidades realmente notáveis para seu tamanho. Os carcajus têm mandíbulas fortes o suficiente para esmagar ossos congelados, o que demonstra sua adaptabilidade em ambientes difíceis. Com pelagem densa e uma camada de gordura subcutânea, eles prosperam em temperaturas frias, provando sua resistência enquanto vagam pela natureza nevada. Equipados com garras afiadas e membros musculosos, os carcajus dominam terrenos íngremes, escalando penhascos e cavando na neve para descobrir carcaças escondidas. Seu olfato aguçado permite que detectem carniça a vários metros de profundidade na neve, possibilitando que percorram até 40 km em um único dia em busca de alimento. Ainda mais impressionante, esses animais corajosos são conhecidos por afastar predadores maiores, como lobos e ursos, defendendo suas refeições com tenacidade. Reverenciados no folclore indígena e estudados na biologia da vida selvagem, os carcajus representam coragem, determinação e instintos de sobrevivência. Eles são verdadeiramente forças da natureza em miniatura. E se eu te contar sobre o céu neon da Indonésia? Recentemente, na Indonésia, ocorreu um fenômeno climático estranho, onde o céu do pôr do sol ficou com uma cor roxa brilhante. Isso assustou muitas pessoas. Algumas até pensaram que era um aviso apocalíptico. Mas os cientistas rapidamente explicaram que esse fenômeno impressionante surgiu de uma combinação de fatores. A poluição do ar teve um papel importante, adicionando partículas à atmosfera que dispersam a luz. Além disso, o pólen das mangueiras também contribuiu para esse espetáculo incomum. Quando a luz do sol atinge esses elementos sob o ângulo certo, cria cores deslumbrantes, como o roxo neon que vimos naquele dia. A dispersão atmosférica, que é a curvatura da luz no ar, também ajudou a criar tons vibrantes. Esse evento incrível nos lembra das interações complexas em nosso ambiente e de como a atividade humana pode influenciar a beleza natural. Não é surpreendente como algo tão belo pode surgir de uma mistura de poluição e natureza? Conheça Didi Senft, o diabo do Tour de France. Didi Senft se destaca no emocionante mundo do ciclismo, vestido com um traje vermelho vibrante e chifres diabólicos. Essa roupa única o torna um favorito entre ciclistas e espectadores. Desde o final dos anos 1990, Didi se tornou parte essencial do Tour de France, correndo ao lado dos competidores, cheio de energia e entusiasmo. Ele os apoia, trazendo um espírito brincalhão à atmosfera tensa da competição. Sua dedicação ao evento vai além do traje. Didi representa a paixão e o espírito do Tour. A visão desse palhaço divertido entre os ciclistas, subindo montanhas íngremes e correndo por praças urbanas, provoca sorrisos, lembrando a todos que o ciclismo é mais do que uma competição, é uma alegria. Sabendo que o diabo dançante torce por eles, os atletas ganham um impulso extra de energia. Com sua presença marcante, Didi Senft nos lembra que, às vezes, são os personagens inusitados que tornam os eventos inesquecíveis. Não é incrível como uma pessoa pode impactar um evento inteiro? Vamos entender a verdade sobre a depressão e os neurotransmissores. A depressão afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e muitas vezes está relacionada ao desequilíbrio de neurotransmissores, como serotonina, norepinefrina e dopamina. Essas substâncias são fundamentais para regular o humor e o estado emocional. Quando seus níveis estão alterados, isso pode causar sentimentos de tristeza, desesperança e perda de interesse nas atividades diárias. Muitos tratamentos para a depressão visam restaurar os níveis desses neurotransmissores, especialmente a serotonina, que é um dos principais fatores na regulação do humor. Medicamentos como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS, são frequentemente prescritos para aumentar a disponibilidade de serotonina no cérebro, ajudando a melhorar o humor e a saúde emocional geral. Além disso, mudanças no estilo de vida, como atividade física e alimentação balanceada, também podem impactar positivamente os níveis de neurotransmissores.
Compreender essas conexões é importante, pois abre caminho para tratamentos mais eficazes e promove uma abordagem holística à saúde mental. Você já pensou na ciência por trás dos seus sentimentos? Você já se perguntou por que a missão lunar gera polêmica? Uma pesquisa recente nos Imississuassimistira mostrou que 53% das pessoas consideram a missão lunar um grande feito, enquanto quase 47% duvidam de sua importância. Essa divisão mostra como podemos ver eventos históricos de maneiras diferentes. Por um lado, os apoiadores destacam os incríveis avanços tecnológicos e a inspiração que isso trouxe para gerações. Eles afirmam que a chegada à Lua mostrou do que a humanidade é capaz quando se une por um objetivo comum. Por outro lado, os céticos acreditam que os recursos poderiam ter sido melhor utilizados para resolver problemas urgentes na Terra, como a pobreza ou a educação. Essa polêmica não se limita à Lua. Ela reflete discussões mais amplas sobre prioridades na ciência, exploração e sociedade. E você, o que pensa? A missão lunar é um grande passo para a humanidade ou uma distração das necessidades urgentes? Prepare-se para se surpreender com o Whopper mofado do Burger King. Em 2020, o Burger King mudou inesperadamente sua abordagem publicitária, ao mostrar um Whopper coberto de mofo. Essa ousada decisão teve como objetivo mostrar que seus hambúrgueres não contêm conservantes e são feitos com ingredientes frescos. Ao permitir que os espectadores vissem o processo natural de envelhecimento dos alimentos, o Burger King desafiou a ideia de que fast food é sempre artificial e não saudável. Surpreendentemente, essa campanha inovadora ressoou com muitos consumidores, resultando em um impressionante aumento de 14% nas vendas. Em vez de evitar o tema do mofo, a empresa o abraçou para reafirmar seu compromisso com a comida de verdade. Essa estratégia ousada ajudou o Burger King a se destacar em um mercado de fast food saturado, provando que, às vezes, pensar fora da caixa realmente traz resultados. Fatos incríveis sobre a visão dos baratas. As baratas têm uma habilidade impressionante de enxergar no escuro, precisando de menos de um fóton por segundo para perceber a luz. Isso é surpreendente, considerando que os humanos precisam de pelo menos 100 fótons para a mesma tarefa. Sua visão extraordinária permite que as baratas se movam rapidamente e se orientem em locais com pouca luz, tornando-as sobreviventes resistentes. Esses seres possuem olhos compostos, formados por milhares de pequenas lentes que ajudam a captar movimento e sombras com precisão. Essa habilidade é uma das razões pelas quais as baratas são uma espécie tão resistente, vivendo com sucesso em diversos ambientes ao redor do mundo. Na próxima vez que você ver esses insetos à noite, lembre-se de sua visão incrível. Não se trata apenas de velocidade, é também sua capacidade superior de enxergar quase na completa escuridão. O que você acha que essa adaptação incrível faz para a sobrevivência delas? Você sabia que o Canyon de Zion é uma obra-prima da natureza? Este lugar incrível, uma joia do Parque Nacional de Zion, deve sua beleza impressionante à ação contínua do rio Virgin, ao longo de milhões de anos. Enquanto o rio serpenteava pela paisagem, ele esculpiu majestosos penhascos de arenito vermelho e formações rochosas distintas que encantam tanto os amantes da natureza quanto os aventureiros. Com mais de 1000 pés de altura, esses penhascos imponentes oferecem vistas deslumbrantes que atraem os caminhantes por várias trilhas. As cores vibrantes do arenito variam de um vermelho profundo a um laranja quente, mudando ao longo do dia conforme a luz do sol ilumina as rochas, criando uma tela de beleza em constante transformação. Seja aproveitando a Scenic Drive do Canyon de Zion, ou enfrentando trilhas desafiadoras como Angel's Landing, a rica diversidade de paisagens e ecossistemas inspira admiração. Esta área também serve como um santuário para a vida selvagem. Cervos e aves vibrantes chamam este lugar de lar, contribuindo para seu encanto. Então, da próxima vez que você pensar em maravilhas naturais impressionantes, lembre-se de como o rio Virgin esculpiu meticulosamente esta paisagem extraordinária. Que outras maravilhas a natureza esconde? Prepare-se para se surpreender com a história do mascote Pringles. Em 2006, uma brincadeira divertida surgiu na Wikipédia, e o mascote Pringles ganhou o engraçado nome de Julius Pringles. Isso gerou risadas e confusão entre os fãs, mas o que aconteceu a seguir foi uma verdadeira surpresa. Depois que a Kellogg's adquiriu a marca, decidiram apoiar essa brincadeira leve. Em vez de descartá-la, a Kellogg's incluiu Julius Pringles em seus materiais publicitários.
transformando um simples mito da internet em uma parte oficial da história da Pringles. Essa decisão mostrou uma abordagem única de branding, provando que às vezes, um pouco de diversão pode fazer uma grande diferença. Imagine fazer parte de uma piada que se tornou famosa em todo o país. Isso não só reflete a natureza brincalhona das marcas, mas também destaca como a participação do público pode influenciar as estratégias de marketing de grandes empresas. Então, o que você acha de transformar diversão em branding icônico? Um fato interessante sobre o seu aspirador. Microbiologistas descobriram que o ar expelido por um aspirador em funcionamento está cheio de micróbios, colocando-o entre os 5 lugares mais sujos da sua casa. Pense nisso. Enquanto você pode esperar que o aspirador ajude a limpar seu espaço, na verdade, ele pode estar devolvendo bactérias e alérgenos ao ar. Isso acontece porque os aspiradores costumam coletar poeira, pelos de animais e sujeira do chão, que podem conter diversos micro-organismos. Se o filtro do aspirador não estiver funcionando corretamente, todos esses micróbios podem ser liberados no ar durante o uso. Essa é uma realidade surpreendente, que destaca a importância da manutenção regular do aspirador. Trocar os filtros e limpar as peças pode reduzir significativamente a liberação de micróbios. Então, sempre que você estiver limpando o chão, pense em como o seu aspirador pode afetar a qualidade do ar interno. Pronto para dar um pouco de atenção ao seu aspirador? Por que tantos americanos estão acima do peso e obesos? Essa estatística preocupante mostra que cerca de 2/3 dos americanos têm excesso de peso e aproximadamente metade deles sofre de obesidade. Esse problema não diz respeito apenas à aparência. Ele traz sérios riscos à saúde, como diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Vários fatores contribuem para essa situação, como o estilo de vida, incluindo alimentação e atividade física, que muitas vezes são influenciados pelo nosso ritmo acelerado de vida. Muitos americanos têm dificuldades em manter uma alimentação saudável, optando por alimentos rápidos e processados em vez de opções nutritivas. Além disso, a diminuição da atividade física faz com que menos pessoas pratiquem exercícios regularmente, agravando o problema. Não se trata apenas de escolhas individuais, mas também de influências sociais, como a publicidade de alimentos não saudáveis, a prevalência do sedentarismo e o acesso limitado a produtos frescos em algumas áreas. Compreender esses fatores é fundamental para enfrentar essa questão de saúde pública e incentivar um estilo de vida mais saudável. O que pode ser feito para melhorar a situação em relação à saúde? Mergulhe no mundo dos polvos Dumbo. Essas criaturas encantadoras, nomeadas por suas adoráveis nadadeiras em forma de orelhas que lembram o famoso personagem da Disney, habitam as profundezas misteriosas dos nossos oceanos. Encontrados a mais de 3.000 metros de profundidade, eles prosperam em um ambiente de águas profundas, onde poucos conseguem sobreviver. Diferente de muitos polvos, os polvos Dumbo não têm a capacidade de usar tinta como mecanismo de defesa, o que os torna ainda mais únicos. Em vez disso, eles confiam em sua habilidade de nadar para deslizar graciosamente por seu habitat escuro, usando suas nadadeiras. Seu corpo pode crescer até cerca de 30 centímetros de comprimento, e eles possuem uma estrutura macia e gelatinosa que os ajuda a suportar as altas pressões nessas profundezas. Embora sejam considerados uma das espécies de polvo mais raras, os cientistas ainda estão estudando seus comportamentos e habitat para descobrir mais mistérios sobre esses animais esquivos. Imagine explorar o fundo do oceano escuro e encontrar um polvo Dumbo flutuando. É um encontro mágico que nos lembra das maravilhas escondidas sob as ondas. Mergulhe no mundo misterioso das aranhas do mar. Recentemente, cientistas descobriram 3 novas espécies de aranhas do mar em fontes de metano ao largo da costa da Califórnia e do Alasca. Essas criaturas incríveis pertencem à família Siracidae e são tão transparentes que podem ser comparadas ao vidro, tornando-se um espetáculo único nas profundezas escuras do oceano. A característica especial dessas aranhas do mar é sua relação com bactérias que vivem em suas carapaças e se alimentam de metano. As aranhas, por sua vez, se alimentam dessas bactérias, o que é uma descoberta empolgante para nossa compreensão de sua dieta e ecossistemas. Essa nova descoberta pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida nas águas profundas, destacando as complexas interações entre espécies nessas condições adversas. Compreender o papel do metano nesses ecossistemas
também pode ajudar os cientistas a entender como as mudanças climáticas afetam a vida marinha, quais outras surpresas as profundezas do oceano escondem. Você sabia que as morsas podem dormir enquanto nadam? Esses incríveis mamíferos marinhos são não apenas fortes e grandes, mas também muito adaptáveis quando se trata de descansar. As morsas podem cochilar em diferentes posições, seja confortavelmente deitadas na terra ou relaxando enquanto nadam nas frias águas árticas. Uma das coisas mais interessantes sobre os hábitos de sono das morsas é como elas se apoiam umas nas outras para suporte, formando grupos aconchegantes que as ajudam a se sentirem seguras ao adormecer. Pesquisadores até notaram que elas usam suas impressionantes presas para se prender a blocos de gelo, permitindo que durmam um pouco enquanto ficam suspensas na água. Essa habilidade inteligente de adaptação ajuda as morsas a sobreviver em condições severas, mostrando sua inteligência e engenhosidade. Então, da próxima vez que você pensar nas morsas, lembre-se de como elas dominaram a arte de dormir. Por que esse ser se parece com gelo e gelatina? Essa criatura incrível tem uma aparência cristalina e não possui pigmentação visível, o que a faz parecer uma mistura de gelo e gelatina. Habitando em diferentes corpos d'água, esse ser tem uma transparência notável, permitindo que se misture ao ambiente e evite predadores com eficiência. Cientistas acreditam que sua estrutura única, que inclui partes internas móveis, desempenha um papel importante em sua sobrevivência. Essas estruturas internas ajudam o organismo a mudar de forma, facilitando seu movimento na água e a busca por alimento. Apesar de sua aparência frágil, esse ser é um verdadeiro mestre da adaptação, mostrando a incrível engenhosidade da natureza. Pesquisadores continuam a desvendar os mistérios dessas criaturas, e seu estudo pode oferecer valiosas ideias para a bioengenharia e a ciência dos materiais. Não é surpreendente como a vida pode assumir formas tão inesperadas. Você sabia que prisioneiros de guerra americanos estavam nas proximidades de Hiroshima? Durante muitos anos, isso foi um segredo bem guardado. Alguns soldados americanos que foram capturados estavam na região de Hiroshima quando a bomba atômica foi lançada em 1945. Esse fato chocante destaca um episódio frequentemente esquecido da história da Segunda Guerra Mundial. Após a rendição do Japão, surgiram relatos de que soldados americanos foram capturados e presos perto desse importante local histórico. A situação se agravou porque eles testemunharam as devastadoras consequências da explosão atômica. Esses prisioneiros de guerra enfrentaram não apenas os horrores da guerra, mas também as consequências inimagináveis da bomba nuclear, tornando sua história trágica e essencial para entender o impacto da guerra. Por que então esses homens e suas experiências permaneceram nas sombras da história? Você sabia que Nova Jersey é um paraíso para compras? Este estado tem a maior concentração de shoppings em uma área pequena, com 7 shoppings em apenas 25 milhas quadradas. Essa densidade única faz de Nova Jersey um verdadeiro paraíso para os amantes de compras, oferecendo tudo, desde roupas da moda até lojas locais interessantes, tudo em um só lugar. A vibrante cena de compras atrai não apenas os moradores, mas também turistas de estados vizinhos que querem passar um dia comprando e almoçando. Shoppings como o Garden State Plaza e Menlo Park Mall oferecem uma ampla variedade, tornando as compras acessíveis para todos. Esse fenômeno também ajudou no desenvolvimento do setor imobiliário comercial em Nova Jersey, fortalecendo a posição do estado no varejo. Então, se você está procurando as últimas tendências ou apenas quer passar um dia fora, os shoppings de Nova Jersey têm algo para todos. Muitos não sabem, mas o Alasca está se movendo. Graças à incrível ciência das placas tectônicas, o Alasca, o maior estado dos EAPNASA, se aproxima da Rússia quase 3 polegadas a cada ano. A crosta terrestre é composta por várias grandes placas flutuantes, e o Alasca está bem na borda de uma dessas placas. Essas placas estão sempre se movendo devido a forças do interior da Terra. Quando elas colidem, se afastam ou deslizam uma pela outra. Isso pode criar efeitos geológicos impressionantes. Esse movimento significa que o Alasca não só está se aproximando da Rússia, mas também moldando paisagens incríveis do estado, incluindo suas majestosas montanhas e vulcões ativos. Imagine um futuro onde o Alasca e a Rússia estejam ainda mais próximos, talvez influenciando as condições climáticas e as migrações de animais. Esse movimento constante nos lembra da natureza dinâmica do nosso planeta.
Então, da próxima vez que você pensar no Alasca, lembre-se de que não é apenas um lugar bonito e selvagem. É também um lugar onde a ciência e a natureza estão em constante movimento. Não é incrível? O programa do Sr. Rogers pode desenvolver a paciência nas crianças. Um estudo surpreendente de psicólogos da Yale mostra que crianças que assistiram ao programa do Sr. Rogers não só lembravam melhor das histórias, mas também aumentavam sua capacidade de esperar. Esses resultados mostram como a abordagem gentil do Sr. Rogers pode impactar os jovens, ajudando em seu desenvolvimento emocional e social. Diferente do ritmo acelerado de Vila Sésamo, o Sr. Rogers dedicava tempo para explorar sentimentos e relacionamentos, incentivando as crianças a pensar e refletir. Esse ritmo mais lento parece ajudar as crianças a desenvolver paciência e autocontrole, habilidades essenciais para a vida cotidiana. A pesquisa sugere que as lições do Sr. Rogers podem ir além do entretenimento, moldando como as crianças percebem informações e interagem com o mundo. O que você acha que torna seu programa tão especial? Você sabia que na Nova Zelândia os cães não podem andar de bicicleta? Essa lei inusitada visa proteger nossos amigos peludos e os ciclistas. Embora muitas pessoas gostem da ideia de levar seus cães em aventuras, preocupações com a segurança levaram à criação dessa regra. Andar de bicicleta com um cão pode ser arriscado, pois um filhote agitado pode pular ou causar um acidente, colocando em risco tanto o animal quanto o ciclista. A Nova Zelândia valoriza muito o bem-estar dos animais, garantindo a segurança e o conforto dos cães em casa, e não nas bicicletas. Portanto, se você visitar ou morar na Nova Zelândia, lembre-se de que é melhor deixar o cão em casa quando for andar de bicicleta. Em vez disso, opte por uma caminhada tranquila no parque ou brinque de buscar no quintal. Essa lei destaca a importância da segurança dos animais de estimação e promove práticas responsáveis no ciclismo. Quem diria que andar de bicicleta poderia gerar regras tão interessantes? Acredite ou não, a música torna os fogos de artifício ainda melhores. Você já assistiu a um show de fogos e sentiu aquela emoção quando cada explosão se encaixa perfeitamente na melodia? Os fogos sincronizados com a música criam espetáculos hipnotizantes que envolvem nossos sentidos de maneira incrível. Essa impressionante combinação une arte e tecnologia. Pirotécnicos experientes escolhem cuidadosamente o momento de cada explosão para que coincida com notas musicais específicas. O resultado é um espetáculo mágico, onde explosões de cores iluminam o céu enquanto a música toca. Esses shows são populares em festivais, feriados e eventos especiais ao redor do mundo, transformando um simples show de fogos em uma apresentação emocionante que cativa o público. Então, da próxima vez que você estiver assistindo a fogos de artifício, preste atenção na música. Você pode descobrir um novo nível de prazer que tornará o evento inesquecível. Você vai se surpreender ao descobrir que a estratigrafia revela os segredos da Terra. Essa área fascinante estuda as camadas de solo e rochas que formam a crosta do nosso planeta. Imagine cortar um enorme bolo, onde cada camada conta sua própria história sobre o passado da Terra. Os estratígrafos investigam essas camadas para obter informações valiosas sobre condições antigas, mudanças climáticas e até grandes eventos, como erupções vulcânicas ou extinções em massa. Cada camada pode conter fósseis, minerais e diversos materiais, funcionando como uma cápsula do tempo da história da Terra. Ao analisar cuidadosamente a composição e a ordem dessas camadas, os cientistas conseguem reconstruir linhas do tempo e entender como o nosso planeta era milhões de anos atrás. A estratigrafia nos ajuda não apenas a compreender os processos geológicos, mas também a encontrar recursos como petróleo e gás natural. Não é incrível como o simples estudo do solo e das rochas pode nos conectar a uma história tão distante da Terra? Vamos revelar a verdade sobre os becos escondidos de Nova York. Surpreendentemente, nesta cidade agitada, existem apenas 5 becos verdadeiros, apesar de sua frequente aparição em filmes. Um dos mais interessantes é o Beco Cortlandt, localizado no descolado bairro de Tribeca. Este beco tem um charme único que os cineastas adoram, sendo o único na cidade com permissões oficiais para filmagens. Você pode tê-lo visto em várias cenas de filmes, onde o caminho estreito é cercado por edifícios históricos. No entanto, a raridade dos becos em Nova York torna esses lugares ainda mais atraentes. Ao contrário das famosas avenidas largas, essas joias escondidas nos mostram o passado da cidade e frequentemente servem de cenário para histórias emocionantes.
Na próxima vez que você assistir a um filme com um beco nova-iorquino, lembre-se da verdadeira história por trás dessas cenas fascinantes. Quantos mais tesouros escondidos você acha que existem nesta cidade? Você já se perguntou por que o número de overdoses por drogas está aumentando? Em 2015, mais de 50 mil mortes por overdose ocorreram nos Estados Unidos, tornando-se um sério problema de saúde pública. Esse número não é apenas uma estatística, são vidas reais e famílias afetadas. O aumento das mortes por overdose destaca a necessidade de estratégias nacionais mais eficazes no combate às dependências e ao uso abusivo de drogas. Fatores como a disponibilidade de opioides e drogas recreativas desempenham um papel importante. Muitas pessoas que lutam contra a dependência não conseguem obter o tratamento necessário, resultando em consequências trágicas. Essa situação exige o apoio das comunidades e a melhoria das iniciativas de saúde para informar a população sobre os perigos do uso de drogas. Trabalhando juntos, podemos aumentar a conscientização, reduzir o estigma e fornecer recursos para aqueles que precisam. Quais passos podemos dar para mudar essa situação e prevenir futuras tragédias? Porque uma mochila a jato custa $400 mil. As mochilas a jato, esses dispositivos fascinantes que prometem voos pessoais, realmente capturam nossa imaginação, mas seu uso prático ainda está em desenvolvimento. Elas foram inicialmente criadas para operações de resgate e exibições impressionantes, e geralmente conseguem voar apenas de 5 a 10 minutos. Essa curta duração de voo se deve à capacidade limitada de combustível, que não permite que fiquem no ar por muito tempo. Além disso, o alto preço de cerca de $400 mil limita bastante seu uso diário, como para entregas ou para ajudar em engarrafamentos. Embora as empresas estejam constantemente trabalhando para melhorar a tecnologia, fatores como segurança, facilidade de uso e eficiência de combustível ainda são grandes desafios. Assim, por enquanto, as mochilas a jato permanecem mais como uma ideia interessante do que uma ferramenta comum. Estaremos prontos para vê-las no nosso dia a dia? Porque o alfabeto havaiano é tão simples. O alfabeto havaiano tem apenas 13 letras, tornando-se um dos mais simples do mundo. Essa simplicidade traz beleza e ritmo à língua havaiana, oferecendo uma forma única de expressar a cultura e a identidade. O alfabeto inclui 5 vogais: A, E, I, O e U, além de 8 consoantes: H, K, L, M, N, P, W, e o sinal glotal, conhecido como oquina. Essa simplicidade ajuda na clareza da pronúncia, facilitando o aprendizado para iniciantes. Além disso, sua natureza fonética significa que cada letra soa como é escrita, criando uma musicalidade em cada palavra. Imagine falar uma língua onde as palavras fluem suavemente, refletindo a exuberante beleza das paisagens havaianas. O número limitado de letras não só confere charme à língua, mas também sustenta ricas tradições orais valorizadas pelos havaianos. Então, da próxima vez que você ouvir a língua havaiana, aprecie como sua simplicidade carrega um profundo significado cultural. Um fato interessante sobre o nitrogênio nas batatas fritas. Você sabia que o nitrogênio é o elemento mais abundante na Terra? Esse gás incolor tem um papel importante em nosso dia a dia, especialmente no mundo dos lanches. Quando você abre um pacote de batatas fritas, muitas vezes as encontra perfeitamente frescas e crocantes graças ao nitrogênio. Os fabricantes enchem os pacotes com nitrogênio para expulsar o oxigênio, que pode causar oxidação e perda de frescor das batatas. Usando o nitrogênio como uma proteção, eles ajudam a manter seus lanches crocantes e saborosos por mais tempo. Essa técnica inteligente não só melhora o sabor, mas também reduz o desperdício, prolongando a validade. Na próxima vez que você estiver saboreando batatas fritas, lembre-se de que o nitrogênio está trabalhando nos bastidores para tornar seu lanche incrível. Legal, não é? Você já se perguntou como o diabo espinhoso sobrevive? Esse incrível lagarto australiano tem uma maneira fascinante de sobreviver em condições secas do deserto. Diferente de muitos animais que bebem água, o diabo espinhoso absorve a umidade diretamente pela pele. Essa adaptação incrível permite que ele colete água do orvalho, da chuva ou até mesmo da umidade no ar. Quando esse esperto lagarto passa por uma superfície úmida, pequenas ranhuras em sua pele direcionam a umidade para a boca, tornando o ato de beber fácil. Além de sua forma única de beber,
O diabo espinhoso possui um aspecto espinhoso, que o ajuda a se camuflar nas duras rochas. Isso não serve apenas para intimidar. Esses espinhos podem afastar predadores, garantindo sua segurança na natureza. Vivendo em um dos climas mais severos da Austrália, o diabo espinhoso aprendeu a arte da sobrevivência. A natureza está cheia de adaptações surpreendentes, e o diabo espinhoso é um ótimo exemplo de como a vida selvagem evolui para enfrentar os desafios do ambiente. Quais outras adaptações você acha que existem no mundo animal? Acredite ou não, mas você está prestes a descobrir um tesouro escondido. Longe dos pontos turísticos comuns, há um lindo lago de água doce que lembra um pedaço do Mediterrâneo. Os moradores se reúnem aqui para aproveitar os dias ensolarados, seja na beira da água ou praticando esportes aquáticos. Imagine-se saboreando uma bebida refrescante enquanto observa as pessoas se divertindo em pranchas de paddle, caiaques ou até surfando, com um cenário deslumbrante ao fundo. Este oásis não só oferece um refúgio perfeito da agitação da cidade, mas também cria uma atmosfera única de comunidade. Famílias fazem piqueniques à beira da água, amigos competem em jogos amigáveis e crianças brincam nas ondas suaves. Muitos ficam surpresos ao descobrir que um paraíso recreativo tão vibrante existe longe das praias famosas. Com paisagens lindas e infinitas opções de lazer, este lago de água doce é realmente uma alternativa refrescante. Quem precisa do mar quando se tem esse tesouro escondido bem aqui? O que realmente acontece quando os icebergs perdem a calma? Os icebergs, esses majestosos gigantes flutuantes, muitas vezes são adornados com faixas coloridas que podem hipnotizar qualquer um que os observe. Essas faixas têm cores variadas, de verdes e azuis, vibrantes a amarelos e pretos terrosos. Os tons verdes e azuis geralmente aparecem devido a pequenas algas ou micro-organismos que ficam presos no gelo durante sua formação, trazendo vida ao gelo. Por outro lado, os tons amarelos costumam surgir de depósitos de enxofre ou minerais diversos que se misturam ao gelo. As faixas pretas são especialmente interessantes. Elas geralmente se formam a partir de lama ou cinzas vulcânicas que, com o tempo, se acumulam no iceberg. Esses padrões coloridos não são apenas um espetáculo. Eles revelam pistas importantes sobre a idade do iceberg, as condições que ele enfrentou enquanto flutuava no oceano, e até mesmo sobre o ambiente histórico de sua origem. A natureza não é incrível? É. E se eu disser que as galinhas falam como nós? As galinhas usam uma quantidade impressionante de mais de 30 vocalizações diferentes para se comunicar entre si. Elas não apenas cacarejam por diversão. Seus sons podem significar tudo, desde um cumprimento amigável até um alerta sobre um perigo potencial. Por exemplo, um sinal de alerta pode informar outras galinhas se a ameaça vem de cima, como de um falcão, ou do chão, como de uma raposa. Essa habilidade as ajuda a se manterem seguras em seu ambiente. Mas aqui vai mais um fato interessante. As galinhas são, na verdade, parentes distantes do poderoso Tyrannosaurus Rex. Estudos científicos mostraram que as aves modernas, incluindo as galinhas, descendem de dinossauros terópodes, e você pode ver semelhanças em sua estrutura óssea. Então, da próxima vez que você ver uma galinha, lembre-se de que ela está relacionada a um dos predadores mais famosos da história e tem sua própria linguagem. Em uma incrível ilha deserta nas Bahamas, conhecida como Praia dos Porcos, vivem adoráveis porcos que nadam em águas turquesa. Este lugar único ficou famoso por seus habitantes amigáveis, que adoram brincar no oceano. Turistas visitam a ilha não apenas para relaxar na areia macia, mas também para ver os porcos nadando e se divertindo. Dizem que os porcos foram trazidos para a ilha por marinheiros que planejavam voltar por eles, mas nunca retornaram. Em vez disso, os porcos aprenderam a nadar e a sobreviver com os recursos da ilha. Os visitantes frequentemente os alimentam com petiscos, e é um prazer ver os porcos mergulhando e nadando para conseguir suas guloseimas. Esta atração incomum aumenta a conscientização sobre a vida selvagem e a preservação ambiental, tornando a Praia dos Porcos um destino imperdível para quem explora as Bahamas. Você se atreve a nadar com os porcos? A incrível origem do Tio Sam que você talvez não conheça. A figura icônica do Tio Sam remonta a Samuel Wilson, um comerciante de carne de Nova York. No início do século XIX, durante a Guerra de 1812, Wilson fornecia barris de carne bovina para o exército dos Elipags. Ele estampava nas caixas a marca US,
para indicar propriedade do governo, mas os soldados começaram a associar essa marca de forma brincalhona a ele. Eles passaram a chamá-lo de Tio Sam, um apelido que pegou e se tornou um símbolo amigável dos Yappadeuta que conhecemos hoje. Esse personagem, com seu alto chapéu e traje com estrelas e listras, se tornou a personificação do patriotismo e orgulho americano. Ao longo dos anos, o Tio Sam apareceu em inúmeros cartazes, anúncios e até filmes, convocando cidadãos a se alistarem no exército ou a comprarem títulos de guerra. Sua imagem se transformou em um poderoso símbolo da cultura americana, representando o espírito de unidade e determinação. Na próxima vez que você ver o Tio Sam, lembre-se da interessante história de sua criação e da pessoa que o inspirou. Difícil de acreditar, mas estrelas cadentes não são estrelas. Na verdade, são meteoros que passam rapidamente pela nossa atmosfera. Quando pequenas pedras ou partículas do espaço colidem com a atmosfera da Terra em alta velocidade, elas se aquecem devido ao atrito com o ar. Esse calor intenso faz com que elas brilhem intensamente, criando faixas de luz deslumbrantes que admiramos no céu noturno. A maioria dos meteoros é menor que um grão de areia e se queima completamente antes de atingir o solo. Todas as noites, dezenas desses meteoros podem entrar na nossa atmosfera, criando um lindo espetáculo de luz. Você sabia que às vezes é possível ver esses meteoros durante chuvas de meteoros especiais? Eventos como as Perseidas ou Geminídeas enchem o céu com dezenas de estrelas cadentes a cada hora. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, lembre-se de que não é uma estrela, mas sim um pequeno pedaço do espaço fazendo uma entrada impressionante. O que está por trás do nome? Uma homenagem ousada ao Cabo Canaveral. Em 1963, o Cabo Canaveral, local de lançamento de muitas missões espaciais históricas, foi renomeado para Cabo Kennedy em homenagem ao presidente John F. Kennedy, que inspirou a América a explorar o espaço. Essa mudança refletia o entusiasmo pela corrida espacial durante sua presidência, especialmente após seu famoso discurso de 1961, onde anunciou a meta de enviar um homem à Lua até o final da década. O nome Cabo Kennedy simbolizava não apenas a visão de Kennedy, mas também as grandes conquistas em ciência e tecnologia que a NASA alcançou na época. No entanto, 10 anos depois, em 1973, o nome foi devolvido ao Cabo Canaveral, mas o espírito de exploração permaneceu. Este local desempenhou um papel fundamental no lançamento de missões icônicas, incluindo a Apollo 11, que levou os primeiros humanos à Lua. Mesmo hoje, o Cabo Canaveral continua sendo um lugar importante para lançamentos espaciais, lembrando-nos das ambições ousadas que continuam a inspirar gerações. O que você acha dessa reviravolta histórica? Você sabia que os camelos têm narinas especiais? A estrutura única do nariz deles permite que sobrevivam em desertos secos e severos. As narinas dos camelos têm passagens estreitas e sinuosas que ajudam a conservar água. Quando esses incríveis animais exalam, o ar quente passa por esses caminhos complexos, onde encontra superfícies frias cobertas de muco. Esse muco absorve a umidade do ar exalado, ajudando a evitar a perda de água durante a respiração. Em condições de escassez de água, essa adaptação é uma verdadeira salvação. Em vez de perder a preciosa umidade, os camelos conseguem reutilizar parte dela, o que os ajuda a ficar longos períodos sem água. Juntamente com sua capacidade de suportar calor extremo e sua estrutura corporal eficiente, os camelos são realmente sobreviventes notáveis em condições áridas. Não é incrível como a natureza dota esses animais de habilidades para superar dificuldades? Você já imaginou jornais imprimindo texto em placas de metal? No início da era da impressão, por volta do século XV, inovadores criaram um método interessante para facilitar a produção de jornais. Eles usavam placas de metal, conhecidas como boilerplates, que continham texto pré-escrito, permitindo que os impressoras montassem e produzissem várias cópias rapidamente. Essa tecnologia acelerou significativamente o processo de impressão e garantiu a rápida entrega de mensagens populares ao público. Com o tempo, surgiu o termo linguagem boilerplate, especialmente em documentos legais, que se refere a texto padronizado, que pode ser usado em diferentes contextos sem grandes alterações. Hoje, quando encontramos linguagem boilerplate em contratos ou acordos, talvez não percebamos que estamos voltando às raízes linguísticas das antigas tipografias. Essa conexão nos lembra o quanto nossa forma de comunicação mudou e como as tecnologias do passado ainda influenciam nossas vidas hoje.
Não é interessante pensar na relação entre a tecnologia de impressão e a linguagem moderna? O que aconteceu com a vila Inuit, desaparecida em 1930? Em 1930, o mundo foi surpreendido por um mistério, quando uma vila inteira de Inuits perto do lago Anjacuíne, no Canadá, desapareceu sem deixar vestígios. Imagine, as casas estavam vazias e a comida deixada para trás, como se os moradores tivessem saído de repente. As circunstâncias desse evento estranho permanecem incertas, gerando debates entre historiadores e pesquisadores. Alguns acreditam que mudanças no ambiente ou uma ameaça repentina da vida selvagem podem ter levado os moradores a evacuar rapidamente. Outros sugerem que eles poderiam ter sido atraídos por melhores áreas de caça ou novos assentamentos. No entanto, apesar das extensas buscas ao longo das décadas, os investigadores não encontraram provas convincentes para explicar o que realmente aconteceu. A história do lago Anjacuíne agora se assemelha a um conto popular, envolto em mistério e intriga. Esse evento enigmático continua a se inspirar livros, documentários e discussões. Ao mergulharmos mais fundo em nosso passado, não podemos deixar de nos perguntar: será que há outras histórias ocultas esperando para serem descobertas? Descubra a divertida origem do nome Why Not Carolina do Norte. Esta cidade tem um nome único, que surgiu de uma sugestão brincalhona de um morador durante uma conversa sobre o nome da comunidade. Em vez de escolher um nome tradicional, o morador simplesmente fez a pergunta: por que não? Essa abordagem leve reflete uma atitude positiva em relação à tomada de decisões, inspirando outros a abraçar a espontaneidade e a criatividade. Não é surpresa que esse nome ressoe tanto com os locais quanto com os turistas, lembrando a todos que, às vezes, as melhores decisões vêm de um pensamento descontraído e aventureiro. Localizada no coração da Carolina do Norte, Why Not é um testemunho do charme das ideias simples. Esse nome convida cada um a refletir sobre sua vida. O que fariam se adotassem a filosofia do por que não? Então, da próxima vez que você estiver pensando em uma nova aventura ou ideia, pense em Why Not? O que você se atreveria a tentar a seguir? Difícil de acreditar, mas o café domina o mundo do comércio. Essa bebida tão amada não só melhora seu humor pela manhã, ela também desempenha um papel importante na economia global. Cerca de 25 milhões de agricultores em 50 países produzem café, e muitos deles dependem dessa colheita para viver. Você sabia que o café é a segunda mercadoria mais negociada no mundo, perdendo apenas para o petróleo? Isso significa que, depois do petróleo bruto, o café tem o maior volume de comércio, tornando-se vital não apenas para os agricultores, mas também para países inteiros. Países como Brasil, Vietnã e Colômbia estão entre os maiores produtores, cada um com seus métodos e sabores únicos. O caminho do grão até a xícara envolve processos complexos, e essa popularidade também traz desafios, como a sustentabilidade e o pagamento justo para os agricultores. Então, da próxima vez que você tomar um café, lembre-se da enorme rede global que está por trás de cada xícara saborosa. Descubra os segredos do livro de Kells. Este famoso manuscrito iluminado está guardado na biblioteca do Trinity College, em Dublin, e é um tesouro de conhecimento desde sua fundação em 1592. O livro de Kells é conhecido por suas ilustrações complexas e cores vibrantes, mostrando a incrível habilidade dos monges medievais. Ao explorar a biblioteca, você encontrará mais de 6 milhões de livros, tornando-a uma das maiores coleções do mundo. Um destaque especial é o Long Room, onde prateleiras altas estão cheias de textos antigos e magníficos bustos de grandes cientistas. Este espaço fascinante cria uma sensação de viagem no tempo, inspirando muitos visitantes que desejam tocar a história e a literatura. Seja você um leitor ávido ou apenas curioso, os raros artefatos da biblioteca e a beleza do livro de Kells certamente o deixarão encantado. O que você descobrirá neste incrível refúgio literário? Prepare-se para se surpreender com o impacto do Acordo de Paris. Em um momento histórico de colaboração global, no dia 22 de abril de 2016, 195 países assinaram o Acordo de Paris sobre o clima. Essa conquista notável é o maior número de nações que assinaram um tratado internacional em um único dia. O acordo visa unir os países na luta contra as mudanças climáticas, limitando o aquecimento global a bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, com o objetivo de buscar limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. Essa meta ambiciosa
É crucial para evitar as consequências mais graves das mudanças climáticas, como eventos climáticos extremos, elevação do nível do mar e perda de biodiversidade. Ao se comprometerem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os países estão defendendo o futuro do planeta e criando um ambiente mais saudável para as gerações futuras. Como esse acordo monumental afetará o futuro do nosso mundo? Você sabia que 1986 foi um ano histórico para a tradução? Nesse ano, a Record Perang Terpendek lançou a tradução em inglês de um documento importante que oficialmente encerrou o conflito na Inglaterra. Essa tradução foi significativa não apenas como uma conquista linguística, mas também como uma ponte entre culturas e histórias. Durante muitos anos, o documento esteve disponível apenas em seu idioma original, o que o tornava difícil de acessar para os falantes de inglês. Com a tradução, um público mais amplo finalmente pôde conhecer conceitos-chave e eventos importantes que moldaram esse período de conflito. O lançamento do documento foi destacado em vários círculos, gerando discussões e debates sobre seu conteúdo. Ao traduzir textos tão importantes, a Record Perang Terpendek desempenhou um papel fundamental na promoção da compreensão e do diálogo. Isso ajudou a enfatizar a importância de compartilhar conhecimento através das barreiras linguísticas, como as traduções influenciam nossa compreensão da história. Fato incrível sobre mesas de café infinitas. Esses móveis impressionantes usam espelhos e luz para criar ilusões visuais que podem fascinar qualquer um que os veja. Imagine uma mesa de café que parece não ter fim, desaparecendo em um abismo hipnotizante de reflexos. Designers criativos combinam funcionalidade com uma estética deslumbrante, transformando essas mesas em verdadeiras obras de arte. Ao passar por perto, a luz refletida nos espelhos engana seu olhar, fazendo a mesa parecer mais profunda do que realmente é. Essa combinação criativa de design e ilusão não só embeleza seu espaço, mas também gera conversas entre os convidados. Mesas de café infinitas nos lembram que objetos do dia a dia, como móveis, podem proporcionar experiências extraordinárias. Então você gostaria de ter uma delas em sua casa? Você ficará impressionado com o impacto do C-Hub no acesso à pesquisa. Lançado em 2011 por Alexandra Elbakian, o C-Hub oferece acesso gratuito a mais de 88 milhões de artigos acadêmicos, que muitas vezes são caros. Esta plataforma se tornou uma salvação para estudantes e pesquisadores em instituições com pouco financiamento, que têm dificuldade em pagar assinaturas caras de revistas. Imagine poder estudar pesquisas inovadoras sem o peso financeiro. No entanto, o C-Hub enfrenta desafios. Ele constantemente lida com problemas legais e até foi bloqueado em vários países. Mesmo assim, sua comunidade de usuários continua encontrando maneiras de contornar esses obstáculos, destacando a necessidade de conhecimento acessível. À medida que a pesquisa acadêmica se torna cada vez mais importante para resolver problemas globais, plataformas como o C-Hub desempenham um papel fundamental na democratização da informação e na promoção da inovação. Então, o que espera por esse recurso que muda as regras do jogo? Conseguirá ele superar suas dificuldades e continuar apoiando estudantes em todo o mundo? Vamos revelar a verdade sobre o LogBond. Essa linguagem artificial fascinante foi criada para eliminar ambiguidades e melhorar a comunicação lógica, diferente das línguas tradicionais, que muitas vezes são confusas e abertas a interpretações. O LogBond busca clareza, transformando conversas em expressões matemáticas precisas. Cada palavra e estrutura são projetadas para minimizar mal-entendidos, facilitando a transmissão clara e eficaz de pensamentos. Imagine discutir ideias complexas sem medo de ser mal interpretado. Essa abordagem única não só ajuda em conversas do dia a dia, mas também pode ser aplicada em áreas como a informática, onde comandos claros e instruções inequívocas são essenciais. O LogBond nos mostra como uma estrutura de linguagem bem pensada pode tornar a comunicação mais eficiente e compreensível. Talvez esse seja o futuro da linguagem em um mundo onde a clareza é fundamental. Adivinhe o que realmente define a altura do Mauna Kea. Este incrível vulcão, conhecido como o Gigante Adormecido do Hawaii, se eleva a impressionantes 10 mil metros do fundo do oceano até seu pico. Embora apenas 400 metros estejam visíveis acima das ondas, sua surpreendente base subaquática o torna a montanha mais alta da Terra, superando o Everest em mais de 1 quilômetro. O Mauna Kea impressiona não apenas por sua altura. Ele também desempenha um papel importante
na cultura havaiana e na astronomia. No cume da montanha estão observatórios de classe mundial, que aproveitam a grande altitude e o céu limpo para observar as estrelas. Seu ecossistema único abriga plantas e animais raros, tornando-o um tesouro ecológico. A subida ao Mauna Kea oferece vistas deslumbrantes e a oportunidade de apreciar a beleza tranquila da paisagem havaiana. Portanto, da próxima vez que você pensar em montanhas altas, lembre-se de que a verdadeira altura do Mauna Kea está escondida sob a superfície do oceano. Em Cleveland, esta vibrante cidade de Ohio, você não verá pessoas caçando ratos. Essa lei inusitada surgiu de uma combinação da história local e do cuidado com a comunidade. Caçar ratos pode parecer absurdo, especialmente considerando a frequência com que esses pequenos seres aparecem em diversos lugares. Mas em Cleveland, existem regras que priorizam o tratamento humanitário e métodos de controle, em vez da caça tradicional. A lei destaca o compromisso da cidade com o respeito à vida selvagem e a proteção dos moradores contra possíveis riscos à saúde relacionados a infestações de roedores. Em vez de caçar, o foco está na prevenção e em estratégias seguras de manejo. A posição única de Cleveland sobre ratos incentiva os moradores a discutir questões de vida selvagem e urbanismo, o que, em última análise, contribui para a criação de um ambiente mais saudável. Embora alguns possam achar essa lei estranha, ela reflete tendências mais amplas sobre como as cidades hoje lidam com o controle de animais, unindo saúde pública com compaixão e respeito pelos seres vivos. Então, da próxima vez que você pensar em ratos na cidade, lembre-se da abordagem única de Cleveland. O que há de surpreendente na rodovia do Colorado? O estado fez mudanças inesperadas nas suas medições rodoviárias, alterando os primeiros 420 quilômetros de suas estradas para 419,99 quilômetros. Essa pequena mudança pode parecer insignificante à primeira vista, mas reflete um cuidado com a precisão das placas de sinalização. Porque essa mudança aconteceu? Tudo se resume à busca pela exatidão. A leve correção nas marcações de quilômetros permite que o Colorado forneça informações mais precisas aos motoristas que viajam por rotas cênicas. Medidas exatas ajudam no planejamento do tempo de viagem e do consumo de combustível, tornando a viagem mais confortável para todos. Além disso, essa mudança demonstra como até pequenas correções podem ter um grande impacto na segurança nas estradas e na navegação. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo pelas belas rodovias do Colorado, lembre-se desse pequeno fato. Sua viagem é guiada por medições que buscam a perfeição. Um fato interessante sobre smartphones e nossas vidas. Os smartphones combinam comunicação, computação e acesso à internet em um único dispositivo prático, mudando completamente nosso estilo de vida e a forma como nos comunicamos. Imagine ter um poderoso mini-computador no seu bolso. Esses dispositivos possuem processadores impressionantes, permitindo que executem aplicativos complexos e realizem várias tarefas ao mesmo tempo. As câmeras de alta resolução nos permitem tirar fotos e vídeos incríveis, transformando momentos do dia a dia em lembranças inesquecíveis. Além disso, com milhões de aplicativos disponíveis, desde redes sociais até rastreadores de fitness, eles atendem a todas as nossas necessidades e interesses. Graças à possibilidade de estar conectado com amigos e familiares, a qualquer hora e em qualquer lugar, os smartphones mudaram a maneira como construímos relacionamentos. No entanto, essa conveniência tem seu preço, pois alguns afirmam que isso resulta em menos encontros pessoais. Você consegue imaginar como seria passar um dia sem um smartphone? Você sabia que XQC foi jogador profissional de Overwatch antes de começar a fazer streams? Félix Lenguiel, mais conhecido como XQC, ficou famoso como jogador profissional de Overwatch antes de entrar no mundo das transmissões ao vivo. Ele teve um papel importante em equipes como o Dallas Fuel na Overwatch League, mostrando habilidades incríveis e reações rápidas que encantavam os espectadores. Sua vantagem competitiva veio de anos de prática, aprimorando suas habilidades nesse jogo multiplayer dinâmico. No entanto, após algum tempo na cena profissional, XQC decidiu experimentar o streaming. Essa mudança permitiu que ele tivesse um contato mais pessoal com os fãs, compartilhando seus pensamentos, estratégias de jogo e momentos engraçados ao vivo. Com sua personalidade energética e senso de humor único, ele rapidamente conquistou uma enorme audiência em plataformas como o Twitch.
Hoje, XQC é um nome conhecido tanto no mundo dos jogos quanto no de streaming, provando que é possível fazer uma transição bem-sucedida de competições para entretenimento. Você sabia que gêmeos têm mais frequentemente dominância à esquerda? Estudos mostram que cerca de 10-15% dos gêmeos são canhotos, um número bem maior do que na população geral, onde a taxa é de cerca de 10%. Esse fenômeno interessante levanta questões sobre os fatores genéticos e ambientais que influenciam a dominância das mãos. Cientistas acreditam que os genes compartilhados entre gêmeos podem ter um papel importante, já que gêmeos idênticos compartilham quase 100% do seu DNA, enquanto gêmeos fraternos compartilham cerca de 50%. Além disso, gêmeos estão em um ambiente próximo durante a gravidez, o que pode afetar seu desenvolvimento, pois frequentemente competem por espaço e recursos no útero. Esse ambiente pode influenciar o desenvolvimento do cérebro, possivelmente contribuindo para a dominância à esquerda em alguns casos. Embora a dominância à esquerda seja muitas vezes vista como uma característica incomum, ela também pode melhorar a criatividade e as habilidades de resolução de problemas. Então, os gêmeos são realmente únicos nesse aspecto da dominância das mãos. Os destros podem escovar os dentes melhor que os canhotos. Estudos recentes mostram que os destros podem ter uma melhor higiene bucal e menos cáries. Essa relação surpreendente está ligada à forma como eles usam suas escovas de dente. Geralmente, os destros conseguem fazer movimentos circulares e de vai e vem com mais facilidade, o que é essencial para limpar todas as superfícies dos dentes. Como resultado, eles conseguem alcançar lugares difíceis, onde a placa se acumula, como os molares de trás e a linha da gengiva. Já os canhotos, por outro lado, às vezes têm dificuldades com esses movimentos devido à falta de hábito e prática com a mão dominante. Isso pode levar a uma limpeza desigual, deixando algumas áreas sujas e aumentando o risco de cáries. Portanto, na próxima vez que você pegar sua escova de dente, pense em como sua mão pode influenciar sua higiene bucal. Não é incrível como algo tão simples pode afetar a saúde da sua boca? Você sabia que a Virgínia é o berço da maioria dos presidentes do Zietio? Este estado incrível é famoso não apenas por suas paisagens deslumbrantes e rica história, mas também por seu papel fundamental na formação da presidência americana. A Virgínia é a terra natal de uma impressionante lista de presidentes, incluindo líderes icônicos como George Washington, o primeiro presidente do país, e Thomas Jefferson, principal autor da Declaração de Independência. Na verdade, 8 dos primeiros 17 presidentes dos HBCU nasceram aqui, destacando a profunda influência da Virgínia na vida política do país. Essa continuidade histórica deu à Virgínia o apelido de Mãe dos Presidentes. Os primeiros líderes do estado estabeleceram as bases da democracia e da governança, que ainda impactam hoje. Além de suas conquistas políticas, esses presidentes contribuíram para momentos-chave da história americana, desde a fundação do país até a expansão dos direitos civis. Portanto, da próxima vez que você pensar de onde vêm os líderes, lembre-se de que a Virgínia não é apenas um estado, é o lar de muitos pioneiros da América. Você pode acreditar como os pinguins dormem? É surpreendente, mas essas aves incríveis têm uma maneira única de descansar. Quando os pinguins fecham os olhos, eles escondem a cabeça sob as caudas, enrolando-se em bolinhas aconchegantes. Essa posição confortável não é só para enfeitar. Ela os mantém quentes e confortáveis durante o sono. Ao colocar os bicos nas costas, eles criam um cobertor natural que ajuda a conservar o calor do corpo, essencial para a sobrevivência em seus habitats frios. Os pinguins dormem assim para se proteger do frio e de possíveis predadores. Essa é uma adaptação inteligente que mostra sua incrível capacidade de sobreviver em condições adversas. Essa posição não é apenas prática, mas também os torna incrivelmente fofos. Observar um grupo de pinguins dormindo assim pode arrancar um sorriso de qualquer um. Então, da próxima vez que você pensar nos pinguins, imagine-os aconchegados juntos, descansando em paz, e lembre-se de como eles estão bem adaptados ao seu ambiente. Vamos revelar a verdade sobre os túmulos vivos. Esses memoriais inovadores mudam nossa forma de lembrar os entes queridos. Os túmulos vivos utilizam códigos QR que os visitantes podem escanear com seus smartphones. Após escanear, o código QR redireciona para uma página da web com conteúdo significativo. Aqui você encontrará fotos emocionantes, vídeos biográficos e mensagens de familiares e amigos que celebram a vida única da pessoa homenageada.
Essa combinação de tecnologia e memória permite compartilhar histórias, mesmo após a partida da pessoa. Imagine visitar um túmulo. Em vez de flores comuns, ter a oportunidade de ouvir a voz de um ente querido ou ver seu sorriso em um vídeo. Os túmulos vivos dão um toque pessoal à memória, tornando-a interativa e envolvente para todos. Que incrível é guardar lembranças de uma forma tão especial. Você não vai acreditar na arte criada por Nathan Shipley. Este talentoso artista de São Francisco está mudando nossa percepção de rostos conhecidos com a ajuda da inteligência artificial. As obras de Shipley incluem ícones reais e personagens de desenhos animados divertidos, cada um criado com precisão e criatividade. Ele utiliza o poder das redes neurais, uma tecnologia que imita o funcionamento do nosso cérebro, para criar retratos surpreendentemente realistas. Os complexos algoritmos que ele aplica analisam inúmeras imagens, permitindo que a IA gere imagens vibrantes que capturam a essência de cada personalidade. Imagine como uma estrela de cinema clássica ou seu personagem de desenho animado favorito ganha vida de uma forma totalmente nova. A abordagem inovadora de Shipley não só demonstra o potencial da combinação entre arte e tecnologia, mas também provoca discussões sobre criatividade na era da IA. À medida que avançamos, seu trabalho levanta questões interessantes, como a tecnologia continuará a influenciar a arte e o que isso significa para artistas e espectadores. Com eventos tão empolgantes, é difícil não se perguntar o que o futuro da arte com IA nos reserva. É verdade que o Sol pode parecer quadrado. Esse fenômeno incrível acontece na Ártica, onde certas condições atmosféricas criam uma ilusão óptica. Quando o Sol está perto do horizonte, a luz passa por diferentes camadas de ar com temperaturas variadas. Esse processo é chamado de refração atmosférica. Sob certas condições, a curvatura da luz pode fazer com que o Sol pareça quadrado nas bordas, em vez de sua forma redonda habitual. É interessante notar que isso ocorre durante uma inversão térmica, quando o ar quente fica preso acima do ar mais frio perto do solo. O resultado? Uma visão impressionante de formas que pode surpreender quem assiste. Embora possa parecer estranho, o Sol quadrado é um fenômeno raro, mas bonito, que destaca as condições únicas do clima polar. Não seria incrível ver essa visão em comum com seus próprios olhos? E se eu disser que sal e pimenta mudaram a culinária francesa? Durante o reinado do rei Luís XIII, esses dois ingredientes revolucionaram a forma de cozinhar e servir comida na França. Luís XIII, conhecido por seu gosto refinado, acreditava que sabores sutis eram essenciais para um jantar requintado. Ele tinha uma preferência especial pela combinação de sal e pimenta, vendo a pimenta como o complemento perfeito para o sabor do sal. Essa preferência influenciou muitos chefes e cozinheiros caseiros, levando a uma tendência culinária de usar essas especiarias em diversos pratos. Como a pimenta era considerada um item de luxo na época, tornou-se um símbolo de status à mesa. Essa combinação de sabores simples, mas elegantes, ajudou a definir a gastronomia francesa e abriu caminho para futuras inovações culinárias. Você consegue imaginar um mundo sem esse dueto aromático em seus pratos favoritos? Por que o SS Irã Madan nos persegue? Esta história misteriosa começou em 1947, quando um barco fantasma foi encontrado perto da Indonésia. O SS Irã Madan parecia abandonado e toda a tripulação foi encontrada morta, com os rostos distorcidos pelo terror. O que poderia ter causado uma cena tão horrível? Algumas teorias sugerem que a tripulação pode ter morrido por gás tóxico, enquanto outros falam sobre a possibilidade de atividade paranormal a bordo. No entanto, apesar de muitos relatos ao longo dos anos, céticos afirmam que o SS Irã Madan pode ser mais uma lenda do que uma realidade, uma história marítima entrelaçada no folclore. Acredite ou não em histórias de fantasmas, a imagem assustadora deste navio e sua tripulação condenada nos faz questionar o que realmente aconteceu naquela viagem fatídica. Ao mergulharmos mais fundo na história marítima, a linha entre fato e ficção se torna tênue, nos deixando fascinados pelo desconhecido. É verdade que Vik tem praias de areia preta? Esta encantadora cidade na costa sul da Islândia é famosa por suas impressionantes praias de areia preta, um fenômeno único causado pela erosão vulcânica. Uma das principais atrações é a praia Reynisfjara, onde ondas dramáticas se quebram na costa, criando um espetáculo fascinante. A areia escura da praia, formada pela erosão de rochas vulcânicas,
contrasta com a espuma branca das ondas. Além da beleza cênica, as colunas de rocha Reynis Drangar se erguem nas proximidades, que, segundo lendas locais, são trolls transformados em pedra. Os visitantes estão ansiosos para explorar essa paisagem incrível, mas também devem estar cientes de sua força, pois as ondas podem ser imprevisíveis e perigosas. A combinação de beleza e poder da natureza torna Vik um lugar emocionante para quem busca aventura e um pouco de magia islandesa. Acredite ou não, próteses biônicas são uma revolução. Esses dispositivos incríveis, equipados com sensores mioelétricos, mudaram a vida de muitas pessoas, imitando os movimentos dos dedos e das mãos. Imagine ter uma prótese que reage aos sinais dos seus músculos, permitindo que você pegue objetos, acene ou até digite no teclado como qualquer outra pessoa. Os sensores mioelétricos captam pequenos sinais elétricos gerados pelos seus músculos e os transformam em movimentos precisos. Essa tecnologia não apenas melhora a funcionalidade, mas também ajuda os usuários a se sentirem mais conectados aos seus corpos. Para muitos, é um novo começo após a perda de um membro, pois eles recuperam a independência nas atividades diárias. A beleza dessas extremidades biônicas está na sua capacidade de aprender e se adaptar, tornando-se cada vez mais intuitivas com o tempo. Imagine crianças que crescem com próteses, se desenvolvendo junto com elas, o que aumenta a confiança e a criatividade. À medida que a engenharia e a tecnologia continuam a evoluir, o futuro das próteses biônicas parece promissor, unindo funcionalidade e conforto. Quem sabe que coisas incríveis veremos no mundo das próteses no futuro? E se eu te contar sobre um hambúrguer de $55 mil? Este incrível hambúrguer foi criado por Robert John Dan, na Holanda, e é o mais caro do mundo. Imagine dar uma mordida em um hambúrguer de carne wagyu, conhecido por seu sabor intenso e maciez, tornando-se uma verdadeira iguaria. Mas isso não é tudo. Este prato extravagante é decorado com ouro comestível, adicionando um toque de luxo apenas para impressionar. O hambúrguer inclui ingredientes surpreendentes, como trufas selecionadas e pães artesanais, elevando-o a um novo nível da alta gastronomia. Esse preço astronômico se deve não apenas aos ingredientes, mas também à experiência que ele proporciona. Imagine jantar em um restaurante de elite, onde cada detalhe é pensado para um almoço inesquecível. Embora para a maioria de nós seja difícil justificar tal valor por um hambúrguer, ele certamente aguça a imaginação. Você está curioso sobre outros pratos inusitados que o mundo oferece? Já pensou como as câmeras a bordo mudam nossas aventuras? Esses dispositivos incríveis nos oferecem uma perspectiva emocionante em primeira pessoa, tornando nossas experiências inesquecíveis. Imagine, você está voando em um teleférico por uma floresta densa e, em vez de apenas imaginar a vista, a câmera a bordo captura cada momento emocionante através dos seus olhos. Essa tecnologia imersiva melhora atividades como esqui, mergulho, paraquedismo e mountain bike. Os participantes sentem uma conexão única com a experiência, pois podem reviver a emoção ou compartilhá-la com amigos e familiares. Imagens impressionantes, muitas vezes acompanhadas de efeitos sonoros incríveis, trazem à tona a adrenalina, fazendo todos se sentirem como se estivessem ao seu lado. As câmeras a bordo não apenas registram memórias, elas também ajudam a aumentar a segurança e a técnica, permitindo que as pessoas analisem suas ações depois. Ao adotar essa tecnologia, uma coisa é clara: as aventuras nunca foram tão emocionantes e inesquecíveis. Você sabia que os foguetes agora podem ser reutilizados? Os foguetes da SpaceX, criados pela inovadora empresa de Elon Musk, estão mudando as regras do jogo nas viagens espaciais. Antes, para enviar satélites ou cargas ao espaço, usavam-se foguetes descartáveis, que caíam de volta à Terra após cumprirem sua missão, resultando em altos custos e muito desperdício. Mas com o design da SpaceX, os foguetes podem pousar de volta na Terra e ser recuperados para voos futuros. Essa conquista incrível não só reduz os custos de lançamentos, mas também abre caminho para missões espaciais mais frequentes. Imagine um mundo onde o turismo espacial é uma realidade, ou onde as pessoas podem viajar para Marte. Graças a essa tecnologia, nossos sonhos de explorar além do nosso planeta estão se tornando mais alcançáveis. Enquanto continuamos a expandir os limites do possível nas pesquisas espaciais,
Quem sabe que aventuras emocionantes nos aguardam além das estrelas? Difícil de acreditar, mas este chocolate é gigante. Para comemorar seu centenário, a empresa Thorntons plc criou o maior chocolate do mundo, pesando impressionantes 12.770 libras, 5.792 quilos. Esta enorme obra-prima tem 4 metros de largura, 4 metros de comprimento e mais de 30 centímetros de espessura, tornando-se um verdadeiro milagre da criatividade humana. Para realizar esse feito doce, uma equipe de chocolatiers experientes e equipamentos especializados se uniram, mostrando talento e paixão pelo chocolate. O chocolate foi apresentado em 13 de setembro de 2011 e recebeu reconhecimento oficial do Guinness World Records, alegrando os amantes do chocolate em todo o mundo. Imagine a alegria de cortar um chocolate que poderia praticamente preencher uma sala. Esta incrível criação não apenas destaca nosso amor pelo chocolate, mas também celebra a inventividade daqueles que transformaram uma ideia simples em um espetáculo recorde. O que você faria com um pedaço desse chocolate? Você sabia que os tatus podem transmitir a hanseníase? É surpreendente, mas o tatu de 9 bandas é um dos poucos animais conhecidos como portadores das bactérias que causam a doença de Hansen, chamada Mycobacterium leprae. Esse ser curioso, frequentemente encontrado no sul dos Yacrus Equesewa e em outras regiões quentes, tem uma temperatura corporal mais baixa, variando entre 32 e 35 graus Celsius, 89 e 95 graus Fahrenheit, o que o torna um bom portador para as bactérias. Embora os casos de transmissão da hanseníase de tatus para humanos sejam raros, isso pode acontecer com contato prolongado ou manuseio. Mas não se preocupe, a doença é facilmente tratável com antibióticos modernos. A hanseníase pode causar sérios danos à pele e aos nervos se não for tratada, mas graças aos avanços da medicina, os afetados podem levar uma vida saudável. Então, da próxima vez que você ver uma dessas criaturas fascinantes, lembre-se de que elas ocupam um lugar único na natureza. Vamos descobrir a verdade sobre os sotaques da língua de sinais. Assim como nas línguas faladas, nas línguas de sinais também existem sotaques regionais que refletem a cultura local e gírias. Na verdade, em diferentes regiões, podem ser usados sinais ou gestos diferentes para a mesma palavra, e essas diferenças são moldadas pela história e pelas interações sociais da comunidade. Por exemplo, um gesto comum em uma cidade pode ser completamente incompreensível em outra. Essa diversidade mostra o quão vivas e dinâmicas são as línguas de sinais, mas também pode causar confusão entre pessoas de diferentes regiões. Imagine 2 pessoas tentando se comunicar em língua de sinais, mas uma usa uma versão com expressões locais que a outra não entende. Isso destaca a importância de compreender e respeitar essas diferenças na comunicação. Então, da próxima vez que você se deparar com a língua de sinais, lembre-se de que não se trata apenas de gestos, é uma rica tapeçaria de cultura e comunidade por trás deles. Você sabia que a cor do queijo cheddar vem de uma fruta? O tom laranja intenso que muitos associam ao queijo cheddar não vem do leite ou dos processos tradicionais de maturação. Em vez disso, os produtores adicionam um corante natural chamado urucum, que é extraído das sementes da árvore de urucum, encontrada principalmente em regiões tropicais das Américas. Essa fruta tem sido usada há séculos como corante para alimentos, tecidos e até cosméticos. A cor vibrante é atraente e faz o queijo parecer mais apetitoso nas prateleiras. Curiosamente, o queijo cheddar pode ser feito sem urucum, resultando em um queijo branco ou amarelo pálido. No entanto, a maioria dos consumidores está tão acostumada à versão laranja que pode se surpreender ao descobrir sua origem frutal. Na próxima vez que você saborear um pedaço de cheddar, lembre-se dessa deliciosa fruta que dá vida à sua cor vibrante. Sim, os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos, muito antes de qualquer conflito humano. Eles surgiram mais de 200 milhões de anos antes dos dinossauros, mostrando sua incrível resistência e capacidade de adaptação. Esses seres fascinantes são frequentemente chamados de fósseis vivos, pois sua estrutura corporal mudou muito pouco ao longo das eras. Compreender sua longa história nos ajuda a valorizar o frágil equilíbrio dos ecossistemas oceânicos hoje. Os tubarões desempenham um papel crucial como predadores de topo, ajudando a manter populações saudáveis de peixes e recifes de corais.
Além disso, esses animais antigos podem nos ensinar sobre biologia evolutiva e mudanças no meio ambiente. Olhando para o futuro, proteger os tubarões é essencial não apenas para sua sobrevivência, mas também para a saúde dos oceanos do nosso planeta. Como podemos respeitar e proteger melhor essas criaturas magníficas? Você sabia que a Rússia possui as maiores florestas do mundo? Com uma área de cerca de 815 milhões de hectares, a Rússia é o país mais florestado do planeta, o que representa quase 1/5 de todas as florestas do mundo. Essas vastas florestas não são apenas bonitas, elas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema. A taiga russa, a maior floresta da Terra, ajuda a absorver grandes quantidades de dióxido de carbono, um fator importante na luta contra as mudanças climáticas. Além disso, essas florestas sustentam a diversidade da vida selvagem, essencial para a saúde do nosso planeta, desde as altas pinheiros até as diversas espécies de animais que habitam essas áreas. As florestas da Rússia são verdadeiros tesouros da natureza. Compreender sua importância pode nos inspirar a proteger esses recursos vitais para as futuras gerações. Não é incrível como um único país pode contribuir tanto para o equilíbrio ecológico global? Escamas de peixe incríveis curam queimaduras. Em uma descoberta revolucionária, pesquisadores no Brasil descobriram que escamas de peixe, especialmente as da tilápia e da piranha, podem ser transformadas em curativos tecnológicos para tratar queimaduras graves. Esses curativos inovadores aproveitam as propriedades naturais das escamas, ricas em colágeno e outras substâncias curativas. Em vez de descartar esses materiais, os cientistas encontraram uma maneira de transformá-los em uma solução médica eficaz. Os curativos não apenas aceleram a cicatrização, mas também reduzem significativamente o risco de infecções, representando um verdadeiro avanço no tratamento de queimaduras. Imagine um mundo onde recursos que antes eram jogados fora, agora ajudam os pacientes a se recuperarem mais rapidamente. Essa técnica não só resolve questões médicas, mas também promove o desenvolvimento sustentável, utilizando materiais que, de outra forma, acabariam em aterros. À medida que essa pesquisa avança, podemos ver uma aplicação ainda mais ampla das escamas de peixe na medicina. Será este o futuro da cura? O que realmente acontece quando as árvores vivem para sempre? As árvores são os organismos mais longevos da Terra, exibindo vidas impressionantes que fascinam cientistas e amantes da natureza. Por exemplo, Metusalém, um pinheiro na Califórnia, já viveu mais de 4.800 anos. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Vamos considerar o pomar Pando, em Utah, um incrível sistema clonal de árvores com cerca de 80 mil anos de idade. Esse pomar é composto por árvores geneticamente idênticas, conectadas por um único sistema radicular, o que o torna um exemplo notável da resistência da natureza. Essas árvores podem se regenerar através de suas raízes, alcançando uma forma de imortalidade, a menos que enfrentem mudanças drásticas no ambiente, como incêndios florestais ou mudanças climáticas severas. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se, alguns desses gigantes são sobreviventes antigos, prosperando silenciosamente por milênios. Que segredos eles guardam sobre a história do nosso planeta? Difícil de acreditar, mas Slow TV é um sucesso. Este gênero único que surgiu na Noruega apresenta transmissões sem cortes de ações cotidianas simples, como uma viagem de trem de 7 horas por paisagens deslumbrantes ou salmões nadando contra a corrente durante sua migração anual. Imagine-se sentado no sofá, assistindo a um trem serpenteando por vistas incríveis ou observando a luta tranquila dos peixes contra a correnteza. O apelo está na sua qualidade relaxante e meditativa, oferecendo aos espectadores um refúgio pacífico do mundo acelerado ao redor. Em vez de enredos dramáticos e efeitos visuais chamativos, Slow TV convida você a apreciar a beleza do cotidiano, criando uma experiência imersiva que é, ao mesmo tempo, revigorante e reconfortante. Então, da próxima vez que você estiver procurando algo para assistir, por que não experimentar algo novo e mergulhar no mundo da Slow TV? Pode ser o remédio perfeito para um dia estressante. Prepare-se para se surpreender com os sprites de Medusa. Essas maravilhas atmosféricas deslumbrantes surgem altas acima das tempestades e parecem medusas luminosas flutuando no céu. Os sprites de Medusa são um tipo raro de fenômeno luminoso que ilumina a atmosfera com seus tons elétricos de azul e rosa. Quando as condições são favoráveis, geralmente durante tempestades fortes,
Esses sprites se formam nas camadas superiores da atmosfera, disparando para cima a partir do topo das nuvens de tempestade, como um relâmpago brilhante. Cientistas acreditam que eles estão relacionados a poderosas descargas elétricas que ocorrem durante as tempestades, mas seu mecanismo exato continua sendo um mistério. Observar esses fenômenos é raro, e ver essas luzes efêmeras pode ser uma experiência inesquecível. Com o avanço da tecnologia, os pesquisadores estão aprendendo mais sobre os sprites de Medusa, o que nos ajuda a desvendar os mistérios da nossa atmosfera e sua incrível capacidade de criar beleza de maneiras surpreendentes. Você consegue imaginar que a lua de Marte está em perigo? Phobos, uma das 2 luas que orbitam Marte, está se aproximando lentamente do planeta. Isso não é apenas uma história de ficção científica. Cientistas preveem que em cerca de 50 milhões de anos, Phobos atingirá um ponto crítico. Nesse momento, ele pode colidir com Marte, criando um espetáculo cósmico. Ou Phobos pode se desintegrar devido às enormes forças gravitacionais do planeta vermelho. À medida que Phobos perde altitude, ele sofre forças de maré que o fazem se desintegrar lentamente. Pensando bem, esse processo nos dá uma perspectiva única sobre a mecânica celeste e como as luas interagem com seus planetas. Imagine observar essa mudança dramática no céu noturno, enquanto a lua desaparece ou colide. O destino de Phobos levanta questões sobre a longevidade das luas em nosso sistema solar e mostra o quão dinâmica e mutável é a nosso universo. Muitos não sabem, mas lagos podem explodir. As erupções limnéticas são fenômenos naturais fascinantes, mas perigosos, que podem ocorrer em lagos profundos, como o Lago Nyos, em Camarões. Essas erupções acontecem quando o gás carbônico, CO2, se acumula na água, formando uma bolha perigosa sob a superfície. Quando a pressão fica muito alta, a bolha estoura, liberando uma enorme nuvem de CO2 no ar. Essa nuvem pode deslocar o oxigênio ao redor, criando situações ameaçadoras para a vida de pessoas e animais nas proximidades. A erupção limnética mais conhecida ocorreu em 1986, quando quase 1.800 pessoas morreram devido à liberação repentina de CO2 do Lago Nyos. Para evitar tragédias como essa, os cientistas monitoram ativamente os lagos profundos e utilizam métodos como a degaseificação, que ajudam a liberar gases presos de forma segura. Portanto, embora nossos lagos pareçam tranquilos, há um perigo escondido sob a superfície. Você vai se surpreender ao saber que os carvalhos resfriam nosso planeta. Pesquisas mostram que um único carvalho pode liberar até 7 toneladas de água através de suas folhas em apenas um dia. Esse processo impressionante, chamado transpiração, ajuda a criar um microclima refrescante ao redor da árvore. Quando a árvore absorve água do solo, ela leva essa umidade para suas folhas. Lá, a água evapora para o ar, resfriando a área ao redor, como um ar-condicionado natural. Esse efeito de resfriamento é especialmente importante nas cidades, onde o calor se acumula devido ao concreto e ao asfalto. Em dias quentes de verão, um carvalho pode tornar a região alguns graus mais fresca, trazendo alívio para pessoas e animais. Portanto, da próxima vez que você estiver desfrutando da sombra de um carvalho, lembre-se de seu papel incrível em manter nosso ambiente fresco e confortável. Você pode se surpreender que a cultura Hirvama está prosperando. Hirvama, uma comunidade que enfrentou as duras realidades da guerra, oferece uma visão única de resiliência através de seu rico patrimônio cultural. Embora muitos se lembrem das dificuldades e da dor do conflito, alguns moradores de Hirvama destacam a beleza entrelaçada em suas tradições, arte e vida cotidiana. A música ecoa em seus encontros, trazendo à tona histórias do passado, enquanto os vibrantes produtos têxteis falam sobre identidade e habilidade. Esses elementos culturais não apenas preservam memórias, mas também servem como fontes de força e unidade entre as pessoas. Através de festivais, danças e contos, Hirvama celebra seu espírito artístico, mesmo em tempos difíceis. Essa notável capacidade de mostrar beleza em meio às dificuldades nos lembra da capacidade humana de esperança e criatividade. Como a cultura pode se desenvolver e prosperar, apesar das cicatrizes da guerra. A maioria das pessoas não sabe, mas somos principalmente bactérias.
Um estudo surpreendente de 2016 mostrou que em nosso corpo há mais células bacterianas do que células humanas, e em nível celular somos compostos por cerca de 56% de bactérias. Embora isso possa soar alarmante, é importante entender que essas bactérias desempenham um papel vital em nossa saúde. Elas ajudam a digerir os alimentos, produzem certas vitaminas e até nos protegem de patógenos nocivos. Curiosamente, apesar de mais da metade das células em nosso corpo serem bactérias, nosso peso real é composto em 99,9% por células humanas. Isso acontece porque as bactérias são incrivelmente pequenas e leves. Na verdade, se você juntar todas as bactérias do seu corpo, o peso delas não seria nem mesmo igual ao de uma maçã. Esses minúsculos organismos são uma parte importante do nosso microbioma, um ecossistema complexo que contribui para o nosso bem-estar. Então, da próxima vez que você pensar em seu corpo, lembre-se de que você não é apenas um ser humano. Você é uma comunidade vibrante de bactérias e células trabalhando juntas. E se eu te contar sobre a ginástica facial? O Facial Fitness Pal é uma invenção japonesa inovadora que está chamando essa atenção no mundo da beleza. Este dispositivo foi criado para manter a firmeza e a juventude dos músculos do seu rosto, oferecendo uma maneira divertida de exercitar a face. Quando você movimenta a boca, o Facial Fitness Pal balança no ritmo, transformando os exercícios faciais em um jogo e não em uma rotina. Esse gadget inteligente atraiu a atenção de celebridades, incluindo o superstar do futebol Cristiano Ronaldo, que apoia sua eficácia. Muitos usuários notaram um visível levantamento e tonificação das características faciais após o uso regular, o que aumentou sua confiança e mudou seus cuidados com a pele. Se você quer reduzir linhas finas ou apenas manter um brilho jovem, o Facial Fitness Pal pode ser a solução divertida que você não sabia que precisava. Que tal dar um pouco de trabalho ao seu sorriso hoje? A palavra enfermeira vem do latim nutrix, que significa nutrir ou alimentar bebês. Essa ideia fundamental de cuidado mudou muito ao longo dos séculos. Hoje, as enfermeiras desempenham um papel crucial nos sistemas de saúde ao redor do mundo, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também apoio emocional a pacientes e suas famílias. Elas realizam diversas tarefas, desde administrar medicamentos até monitorar a condição dos pacientes e até mesmo oferecer conforto em momentos difíceis. Essa transformação do significado original reflete o crescente reconhecimento da sociedade sobre a importância de cuidadores qualificados para a saúde e o bem-estar. As enfermeiras são frequentemente a base dos hospitais e clínicas, trabalhando incansavelmente e com dedicação, destacando a essência do cuidado em sua profissão. Portanto, da próxima vez que você pensar em uma enfermeira, lembre-se de suas raízes e do profundo impacto que elas têm em nossas vidas. Conheça a vovó patinadora no gelo do Baikal. Lyubov Morekodova, uma vovó russa cheia de energia, transformou o patins em sua paixão favorita, conquistando o coração de muitos. Todo inverno, ela embarca em uma emocionante jornada, percorrendo 16 quilômetros pela magnífica superfície do Baikal, o lago de água doce mais profundo do mundo. O gelo aqui é grosso e seguro, permanecendo firme de dezembro a março, criando condições ideais para suas patinações. O diferencial de Lyubov é a conexão com a história de sua família. Ela usa os patins antigos de seu pai, feitos durante a Segunda Guerra Mundial. Esses patins não só a ajudam a deslizar pelo lago congelado, mas também a conectam a memórias queridas de seu pai. O entusiasmo e a coragem de Lyubov mostram que a idade é apenas um número quando se trata de fazer o que se ama. Então, por que não calçar os patins e se juntar a ela nessa aventura gelada? Em 2012, um enorme avião de papel de 13,7 metros de comprimento decolou no Arizona. Essa conquista impressionante usou papelão reforçado para garantir a resistência do avião e melhorar sua aerodinâmica. Engenheiros e entusiastas se reuniram para testemunhar esse lançamento único, mostrando como a criatividade e as habilidades de engenharia podem resultar em feitos incríveis. O avião não era apenas grande, ele também demonstrou princípios de voo, como a sustentação e a resistência, que são fundamentais na aviação. Fazer um avião de papel pode parecer simples, mas criar um que realmente voe em grande escala é outra história. Esse lançamento mostrou como experimentos divertidos podem levar a grandes conquistas e inspirar futuras gerações de construtores e sonhadores.
Você consegue imaginar quais projetos incríveis os engenheiros vão criar na próxima vez? Você pode acreditar que a vagina de um pato tem forma de hélice. Os patos são criaturas incríveis, e sua anatomia é ainda mais impressionante. As fêmeas têm uma vagina que se enrola na direção oposta ao pênis do macho, que tem forma de hélice. Esse design único é fundamental para a reprodução. Ele permite que as fêmeas controlem melhor o acasalamento, já que podem evitar a entrada de esperma de machos indesejados. Quando uma fêmea se depara com vários machos, sua anatomia complexa a ajuda a decidir de qual macho guardar o esperma. Essa característica estranha e estratégica da reprodução é apenas uma das muitas maravilhas do mundo animal. Em um mundo onde sobrevivência e reprodução são essenciais, a natureza encontra maneiras fascinantes de se adaptar e evoluir. Os patos, com sua anatomia peculiar, nos lembram que ainda há muito a descobrir sobre como os animais vivem e garantem a continuidade de suas espécies. Não é incrível pensar nas formas e designs complexos da natureza que ajudam os animais a prosperar? A Coreia do Sul se destacou como líder mundial em conexão de internet, oferecendo algumas das velocidades mais rápidas do planeta. A média de download ultrapassa 100 Mbps, e muitos sul-coreanos desfrutam de streaming sem interrupções, downloads instantâneos e baixa latência em jogos. Esse desempenho impressionante é resultado de investimentos do governo, infraestrutura tecnológica avançada e amplo acesso a redes de fibra óptica. Instituições como a Comissão de Comunicações da Coreia foram fundamentais para garantir que tanto áreas urbanas quanto rurais tenham acesso à internet de alta velocidade. O país também está na vanguarda da inovação, com a implementação da tecnologia 5G em grandes cidades. Como resultado, os sul-coreanos desfrutam de velocidades incríveis de internet não apenas em casa, mas também em locais públicos, como parques e estações de metrô, permitindo que fiquem conectados a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas como a Coreia do Sul se tornou a potência tecnológica que é hoje? Você já tentou resolver um cubo mágico? Esse quebra-cabeça colorido pode parecer simples, mas na verdade é incrivelmente difícil. Com mais de 43 trilhões de combinações possíveis, não é apenas um brinquedo, é um teste de paciência e habilidades mentais. O cubo foi inventado em 1974 pelo arquiteto húngaro Erno Rubik e inicialmente servia como um material didático para explicar geometria tridimensional. No entanto, rapidamente se tornou uma sensação mundial. Cada movimento do cubo muda suas cores, desafiando você a devolvê-lo às suas faces de uma única cor. O número enorme de combinações, 43.252.3.264.489.856.000 para ser exato, significa que até os melhores solucionadores podem levar tempo para decifrá-lo. Para lidar com esse quebra-cabeça, muitos entusiastas usam algoritmos, que são conjuntos de movimentos projetados para resolver o cubo de forma eficiente. Quer você queira mostrar suas habilidades em uma festa ou apenas desfrutar de um exercício mental, o cubo mágico continua a atrair pessoas de todas as idades. Você consegue imaginar como devolvê-lo da bagunça ao estado perfeito? Você sabia que o Jidja-Kaki mudou nossa compreensão sobre nós mesmos? Essa inovação fascinante foi apresentada pela primeira vez em 1987 em Olemanuzia, capturando a imaginação de muitos e abrindo novos horizontes para explorar as capacidades humanas. O Jidja-Kaki é uma iniciativa incrível que foca na pesquisa dos limites do desenvolvimento humano e mostra o que podemos alcançar ao expandir nossas fronteiras. Isso gerou discussões sobre o potencial de melhorar nossas habilidades físicas e como podemos nos adaptar a diferentes condições. Ao investigar a influência do Jidja-Kaki, os cientistas descobriram que não se trata apenas de desempenho. Os resultados destacaram aspectos importantes de saúde, resiliência e envolvimento comunitário. O legado do Jidja-Kaki continua a inspirar novas gerações de pensadores e cientistas. O que isso significa para o futuro do desenvolvimento humano? Você pode se surpreender. A besta de Gévaudan, uma criatura misteriosa, aterrorizou as áreas rurais da França no século XVIII, levando à morte mais de 100 pessoas. Historiadores acreditam que a besta vagou pelos arredores de 1774 a 1767, semeando medo nos corações dos moradores. Testemunhas a descreviam como um grande animal parecido com um lobo, mas muito maior e mais feroz. Apesar de várias caçadas organizadas por caçadores locais e até soldados enviados pelo rei, a verdadeira natureza da besta nunca foi confirmada.
Seria esse animal incomum, um leão ou até mesmo uma criatura mítica? O público francês ficou fascinado por esse mistério, e as histórias sobre a besta rapidamente se espalharam pelo país. A pânico chegou a tal ponto que a besta se tornou uma lenda, inspirando inúmeras narrativas e adaptações na literatura e na mídia. Mesmo hoje, as pessoas continuam a discutir sua existência, tornando a besta de Gévaudan um capítulo fascinante do folclore francês. O que você acha que era? Um animal ou algo mais sinistro? Você sabia que os carvalhos têm anos de colheita? Nesses anos especiais, eles produzem muitos bolotas, suas sementes saborosas. Isso não acontece por acaso, é importante para o ecossistema. Após um ano de colheita abundante, muitas vezes vemos uma queda na quantidade de bolotas nos anos seguintes, o que pode afetar animais como esquilos, cervos e pássaros que dependem dessa comida. Quando há menos bolotas, os animais podem ter dificuldade em encontrar alimento suficiente, o que leva à diminuição de suas populações. Mas após anos ruins, o próximo ano de colheita traz um novo começo. Com tantas bolotas, mais animais provavelmente sobreviverão, ajudando as florestas a prosperar e crescer. Não é incrível como os carvalhos sustentam tanto a vida selvagem quanto o meio ambiente? Muitos não sabem, mas aqui habitam fantasmas. O antigo hospital em South Pittsburgh, Tennessee, é famoso por sua reputação assustadora, tornando-se um dos lugares mais misteriosos dos USA. Após ser fechado como instituição médica, o prédio ganhou uma nova vida como estação de trem, onde circulam muitas histórias de encontros com fantasmas. Passageiros que esperam seus trens frequentemente sentem correntes de ar frio, ouvem sussurros inexplicáveis ou veem sombras. O hospital já tratou muitos pacientes, e alguns acreditam que seus espíritos ainda estão aqui, dando à estação uma atmosfera enigmática. Turistas e amantes de fantasmas se reúnem neste lugar único, esperando ver algo sobrenatural. Se você está em busca de aventuras emocionantes ou apenas gosta de boas histórias de fantasmas, a estação de trem de South Pittsburgh oferece uma experiência assustadora, mas fascinante. Você é corajoso o suficiente para visitar este lugar? Descubra a incrível igreja Panagia Paraportiani. Esta linda igreja, localizada na pitoresca ilha de Mykonos, possui um design arquitetônico impressionante, composto por 5 capelas que se conectam harmoniosamente. Construída entre os séculos XV e XVI, essa obra-prima branca se destaca contra o céu azul vibrante e o brilhante mar Egeu, criando um efeito visual deslumbrante que atrai fotógrafos e turistas de todo o mundo. O design único da Panagia Paraportiani reflete a criatividade de seus criadores, que projetaram um espaço de culto que é ao mesmo tempo tranquilo e majestoso. A mistura de estilos, influenciada pela arquitetura bizantina e cicládica, acrescenta charme e importância histórica. Os visitantes frequentemente ficam encantados, apreciando a beleza desta estrutura icônica, que se tornou parte essencial da paisagem cultural de Mykonos. Seja na busca por fotos incríveis ou apenas para encontrar um momento de paz, a igreja Panagia Paraportiani oferece uma experiência inesquecível que reflete a essência da beleza e herança grega.